Depois que terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, a mãe de Tiago, compraram perfumes para perfumar o corpo de Jesus. No domingo, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho, perguntavam umas às outras: quem vai tirar para nós a pedra que fecha a entrada do túmulo? Elas diziam isso porque a pedra era muito grande, mas quando olharam, viram que ela já havia sido tirada. Então elas entraram no túmulo e viram um moço vestido de branco sentado no lado direito. Elas ficaram muito assustadas, mas ele disse: não se assustem, sei que vocês estão procurando Jesus de Nazaré, que foi crucificado, mas ele não está aqui, pois já foi ressuscitado. Vejam o lugar onde ele foi posto. Agora vão e deem este recado a Pedro e aos outros discípulos. Ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês vão vê-lo, como ele mesmo disse. Então elas saíram e fugiram do túmulo, apavoradas e tremendo, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com muito medo. Amém. A igreja pode se sentar. A Páscoa cristã é gestante. A paz missional pascual é entregue às mulheres. Vamos tentar compreender o que significa esse título, esse subtítulo, na nossa Páscoa, enquanto igreja cristã que segue em missão. Então, que assim a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. A Páscoa cristã é sinônimo de alegria pela ressurreição de Cristo Jesus. Isso é inegável. Hoje de manhã a gente falou de morte para falar de vida. Hoje de manhã nós, apesar das mortes que a gente enfrenta em várias formas, não só a morte física, mas as mortes das diversas dimensões da vida humana, apesar delas nós temos Cristo para nos dar oportunidade de celebrar com alegria a vida. É lindo poder perceber que este foi o acontecimento divisor de águas na história humana. Não sei se vocês concordam, mas a morte e ressurreição de Cristo é um acontecimento divisor de águas na história humana. Se pensarmos bem, como seria o mundo se Jesus não viesse e morresse e ressuscitasse por nós? Como é que seria o nosso mundo, a nossa sociedade, a nossa vida, se tudo isso não tivesse acontecido? Se Deus não se esvaziasse de sua glória para se fazer gente como nós, gestando a mulher adolescente Maria, ainda estaríamos vivendo o tempo da graça com desforra, isto é, a era da pura vingança, na dimensão da retribuição e do patriarcalismo. As mulheres continuariam sendo apenas mais uma dentre as posses de um homem. Essa seria a realidade total, sem o acontecimento mais valioso das nossas vidas e da nossa história, que é a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Essa é a realidade que encontramos majoritariamente no mundo antigo, descrito principalmente pelo Antigo Testamento, da morte que cerca a vida de maneira que a vida fica reduzida à dimensão da morte. É a cultura da morte que sufoca a vida, a narrativa de um Deus ausente. Então, quando a gente procura conhecer tudo que é escrito a respeito do mundo antigo, antes do Cristo, a gente percebe que a presença de uma morte poderosa, ela é muito evidente. Se a gente lê sem a ajuda do Cristo, com um Deus ausente, a gente vai ver que tudo é reduzido à dimensão da morte. Essa realidade, porém, não triunfou, pois Deus se fez presente de uma maneira totalmente nova, transformando tudo.
A nova forma de viver é extremamente e exatamente a presença do Cristo, o Deus vivo, que restabeleceu a vida como cultura. É a cultura da vida que engloba a morte que faz parte da vida. A vida não elimina a morte. A morte está na dimensão da graça. Isso é um pouco do que nós falamos hoje de manhã no culto do alvorecer. Quando a gente deixa de ter a morte como algo cruel, para ser algo que faz parte da vida. A morte deixa de ser uma dor eterna para ser algo que faz parte de uma vida que é eternizada pelo Cristo. Mas e aí? O que tem a ver Marcos 16, 1 a 8, que nós lemos agora, com o título da mensagem de hoje? A Páscoa cristã é gestante. A paz missional pascual é entregue às mulheres. Elas saíram e fugiram do túmulo apavoradas e tremendo. A narrativa de Marcos começa nesse versículo assim, versículo 7. Então elas saíram e fugiram do túmulo apavoradas e tremendo. E não contaram nada a ninguém, porque estavam com muito medo. É algo que pode até assustar. E aí eu trago um parênteses. Muitas mulheres não denunciam os seus agressores por medo. Mas por que eu estou trazendo isso na Páscoa? Medo de quê? No Evangelho de Marcos, com a ressurreição veio o medo. Então, diversas narrativas, não só em Marcos, nós vamos ver que discípulas, as pessoas ficam com medo após a ressurreição. Na narrativa de Atos, nós vamos ver que eles se trancam com medo. Mas aqui nós temos algo diferente para visualizar. As mulheres de hoje até têm alguns direitos e algumas pequenas liberdades. Nossa sociedade é um pouquinho menos patriarcal. Imaginem no tempo de Jesus as mulheres recebendo a seguinte ordem. Então a gente está falando de 2000 anos atrás, quando os direitos não eram como hoje. Então vamos pensar em 2000 anos atrás. As mulheres recebendo a seguinte ordem: agora são vocês quem vão dar continuidade à missão que Jesus iniciou. Assumam o projeto de Jesus de Nazaré. Você, mulher, se imagine naquele tempo, quando não tinha praticamente direito nenhum, recebendo essa ordem de dar continuidade à missão que Jesus deu início. Complicado, né? Quem permitiria mulheres pregando, falando do reino de Deus? A IPU veio ter mulheres pregando a partir de quando? A IPU veio ter mulheres na liderança a partir de quando? Aí eu estou falando só de IPU. A igreja cristã no mundo veio ter mulheres pregando quando? Destaco 3 coisas e queria que vocês prestassem atenção, que estão no texto do Evangelho, que evidenciam a insignificância das mulheres para a realidade patriarcal da época. 1. Por qual motivo não foram homens que compraram perfumes para perfumar o corpo de Jesus? Você já se perguntou isso? Por que as mulheres têm que comprar perfume para perfumar o corpo de Jesus? 2. Quem, senão homens, poderiam retirar a pedra? Só homens têm força para tirar a pedra? Só os homens podem fazer trabalho braçal? Que dependência é essa dos homens para retirar a pedra? 3. E aí eu trago mais uma informação. Houve uma passagem que uma mulher vai ao poço tirar água e Jesus pergunta: por que o seu marido não veio? Ou por que outras pessoas não vieram te ajudar? Então, o 3, se ao invés de uma moça estivesse no túmulo, qual seria a reação de Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago?
3 pontos para a gente refletir, pensando no mundo onde os homens dominam e as mulheres são dominadas. Como já ficou bastante claro, a Páscoa judaica está delimitada pelo assombro da morte, privilegiando uns e eliminando outros. Na Páscoa judaica, a família que comerá um animal que provavelmente será alimento demais deve convidar o vizinho para que nada sobre. Mas isso não é sinal de esperança para eliminar a fome no mundo, é apenas o cumprimento de uma lei. A lei manda que não sobre. As pessoas não estão na Páscoa judaica preocupadas em acabar com a fome no mundo. Estão preocupadas em cumprir com leis. A Páscoa do Cristo, o que rege a refeição é a graça. Na Páscoa do Cristo, o que de fato importa é que todas as pessoas sejam alimentadas, saciadas. A Páscoa do Cristo supera o ciclo de genocídios, guerras por terras e nacionalismo patronal sem perspectiva de mudança. A Páscoa do Cristo é uma Páscoa diferente da Páscoa judaica e tem que ser diferente de qualquer Páscoa. Não é uma Páscoa de privilegiados cuja vida só é garantida para os que têm a marca do sangue VIP nas suas portas. Jesus apresenta a passagem para a paz, conforme João 14:27. Deixo com vocês a paz, é a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. E essa passagem, a Páscoa, acontece nele, através dele, sua vida, ministério e morte, pelo ódio e sua ressurreição, mostram a prevalência da vida, a graça misericordiosa de Deus. Então a gente percebe que existe um mundo antigo dominado pela morte, pelo pecado, que influencia as pessoas a agirem com vingança, que incentiva as pessoas a agirem tentando dominar e escravizar as outras, e que nos faz reproduzir certas formas, certas culturas que são inaceitáveis dentro do tempo da graça. A Páscoa não é sentir tão somente as dores dos peregrinos no deserto, é também sentir as dores das populações cananeias que foram expulsas de suas terras, perseguidas e dizimadas. O judeu, quando ele faz a sua ceia de Páscoa, ele lembra das suas próprias dores, mas não lembra das dores dos outros povos. O judeu, quando fala da sua saída do Egito, das suas dores dos 40 anos, de tudo que eles passaram, eles não falam das dores dos outros povos. Eles não falam da fome dos outros povos. Eles não falam da dificuldade de conseguir água dos outros povos. É uma narrativa doméstica. O sabor das ervas amargas só faz verdadeiro sentido na dimensão da misericórdia. Sentir a dor do outro nas nossas próprias entranhas. Se eu não sentir a dor do outro na minha própria entranha, eu não estou entendendo o que é Páscoa. Eu não estou entendendo o que Jesus fez por mim e fez por você. É procurar sentir as dores de um parto. Acho que nem eu, nem o Daniel, nem o Aníbal, nem nenhum homem aqui já sentiu dor de parto. E acho que nunca vai sentir. Mas a ideia é que a gente procure sentir na Páscoa das nossas vidas a dor de um parto. É sentir as dores das mulheres. A Páscoa é sentir as dores das mulheres. Tudo que vimos até aqui tem a ver com a primeira parte do título da mensagem de hoje. A Páscoa cristã é gestante. A Páscoa cristã, ela é gestante, pois essa Páscoa é geradora de paz. A Páscoa cristã, ela é gestante porque ela é geradora de paz. Paz que necessariamente renasce do exercício da misericórdia, em especial para com as mulheres.
promovendo reparação histórica e dignidade. E a outra parte do título da mensagem, que diz: a paz missional pascual é entregue às mulheres. O que significa isso? Por que isso está aqui? Até aparecer Jesus, as mulheres eram cercadas pela morte por todos os lados. E você pode pegar o Antigo Testamento, o Novo também, mas pega o Antigo Testamento e você vai ver que as mulheres estão cercadas pela morte por todos os lados. Zero liberdade. Até mesmo a Páscoa judaica era presidida pelo pai da casa, um homem. E adivinhe quem limpava tudo, arrumava e cozinhava e tinha que estar bela e recatada para a festa pontualmente? Adivinha quem recebia os convidados na casa? Adivinha? Portanto, quando Jesus chama as mulheres para o seu ministério e elas participam da sua vida, morte e ressurreição, de fato se veem livres, libertas. Porém, quem se vê livre do cativeiro demora a viver a realidade com liberdade. Tudo é muito novo e sim dá medo. A realidade muda, mas muda aos poucos. Indo para a nossa conclusão, a ressurreição de Cristo tirou as mulheres da dimensão da morte e as trouxe para a vida. São elas as primeiras responsáveis por dar continuidade ao projeto de Jesus. E isso está na Bíblia, nos Evangelhos. Não só em um, nos 4. Não só nos 4, nos Atos. Pegue as cartas e vocês verão as mulheres recebendo de Jesus, que continuem o projeto dele. Os demais evangelhos e até mesmo o acréscimo em Marcos, que se você continuar lendo depois do versículo 8, você vai ver um acréscimo ali. Basta ver os versos seguintes. Enfatizam que a paz missional pascual é dirigida às mulheres. A paz missional pascual é dirigida às mulheres. É a ordem evangelística do ressurreto entregue às mulheres. Jesus entrega às mulheres. Portanto, irmãs e irmãos, a Páscoa cristã exige assumir o projeto de Jesus numa perspectiva feminina na Galileia. Não estou falando feminista não, estou falando feminina. Uma perspectiva feminina na Galileia, onde tudo começou. Mas a Galileia não é aquela só da Bíblia. A Galileia é o lugar onde há sofrimento, e às vezes o lugar é uma pessoa, é uma mulher. São povos, são grupos de pessoas que estão sofrendo. Então o ressurreto, na Páscoa cristã, exige assumir o projeto de Jesus numa perspectiva feminina na Galileia, onde tudo teve início, lugar onde a vida está ameaçada pela morte. A Páscoa cristã é gestante, engravidou-se do projeto de Jesus de Nazaré para gerar novos frutos para o reino de Deus. É com as mulheres, especialmente as gestantes, com quem aprendemos na prática que a força da vida é maior do que a morte. Quem acompanha uma mulher gestante não precisa ser alguém que, como eu, virou pai. Qualquer pessoa que acompanhar uma mulher gestante vai perceber e vai compreender e vai aprender na prática que a força da vida é maior do que a morte. É preciso acreditar que a pedra já foi removida para sempre. Se nós não acreditarmos que a pedra não é a pedra que tampa um túmulo, a pedra é um preconceito, a pedra são as nossas mazelas, a pedra são nossos pecados, a pedra é como a gente age de forma a querer eliminar o outro, voltando para uma cultura de morte. É preciso acreditar que a pedra já foi removida para sempre. Que a palavra de Deus, que é Deus, nos ajude a assumir uma espiritualidade feminina que deve ser assimilada como privilégio de estar inserido intensamente no universo feminino, a ruar de Deus.
aprendendo cada vez mais a despertar, valorizar e potencializar nossa humanidade mulher, aquela que todo homem tem e deveria conhecer em si como condição fundamental para sermos verdadeiramente iguais em direitos e conquista. Que Deus assim nos abençoe e que a Páscoa dele faça sentido nas nossas vidas. Amém.